Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com a nossa taróloga Elizabeth. A casa sorteada, a casa que vocês escolheram, foi a casa 6, né? E a Beth é quem entende, e ela vai dar todas as explicações e fazer a leitura dessa casa astrológica para nós. Beth, é com você. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero ativar aí a energia do Baixando Barreiras para a gente baixar todas as expectativas, todas as pré-julgamentos, né, que a gente tem com relação aos trabalhos da cartomancia, né, dessa função que é tão linda. Bom, a gente teve a ideia, né, de fazer essa live e abrir para o grupo, né? Abrir uma mandala para o grupo. Como esse protocolo, né? Ele é mais individualizado, porque é sobre a vida de cada um que a gente faz a leitura. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque é muita energia, né, para se ler de um grupo, né? Então, o que veio, né, como indicação foi de a gente estar pegando um tema de uma casa em específico e estar fazendo essa leitura para o grupo. Né? Então, um tema que todos concordassem, que todos tivessem interesse, para que a egrégora focasse mais naquele tema e assim pudesse ter uma clareza maior, né, dentro disso, né? E qual foi o tema escolhido, né? Qual foi a casa escolhida pelo pessoal que se dispôs aí a estar presente com a gente, né? Os que estão hoje e os que vão assistir depois, né? Também entra dentro dessa energia, né? Foi a casa 6, que fala sobre trabalho, sobre saúde, né? Então, é uma casa que ela é direcionada ao signo de Virgem. Então, a gente já encontra aí um primeiro arquétipo, né, que é interessante para essa casa, que é o Virgem, né? Que é um arquétipo que a gente, ao primeiro olhar, né, para ele, a gente já pensa logo no que remete, né, no que nos lembra, né, o arquétipo do Virgem, né, da Virgem. É um arquétipo mais inexperiente, mais inocente, né, que tem aquela cautela, né, e ir para a vida com mais cautela, com mais insegurança. E aí, quando a gente vai falar sobre trabalho, a gente traz esse arquétipo também por trás, a gente também tem que pensar né, nessas questões. Será que a gente também não está indo para a vida profissional dessa forma, com né, essa certa insegurança, né, essa certa falta de conhecimento, de experiência, né, que nos remete esse arquétipo, né? Então, é um ponto também a gente levar em consideração, né? Então, falando um pouquinho mais sobre a mandala, né, para que a gente entenda do que a Beth aqui está falando, né? Para quem não conhece, a gente já fez live sobre isso, abordou um pouquinho, já expliquei um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouco mais. Então, a mandala astrológica, ela vem falando sobre 12 casas da nossa vida, 12 temas importantes, e ela traz clareza para cada tema da nossa vida, né? E hoje a gente vai ver aqui um tema só dessas 12 casas, porque se a gente fosse abrir as 12 casas, seria muito longo essa live e talvez teria muita interferência por questão, como eu falei, como é grupo, né, a gente tem muitas energias aqui, pessoas em diferentes épocas de vida, tempos, né, na profissão, focos diferentes. Então, tudo isso a gente faz a leitura dentro do jogo individual, tá bom? Então, conforme a gente estava meditando aqui um pouquinho antes, eu já fui abrindo aqui as cartas, fui, né, mentalizando vocês, fui abrindo a ressonância junto com vocês aí, e já montei aqui a mandala, tá? Aproveitando que vocês estavam aí internalizando, né, se aquietando a mente, eu já aproveitei para pegar esse fluxo mais calmo de cada um de vocês, tá bom? Então, vamos lá.
Ficou claro, gente, aqui o que vai trazer de informação essa casa do trabalho? Tá, legal. Então, que interessante, né? A carta que saiu é a carta do livro, né? Então, o que essa carta aqui vem dizer? Ela traz a informação de conhecimento, né? Então, essa época da sua vida, nesse tema do trabalho, às vezes a gente está buscando mais conhecimento, então a gente tem que tomar cuidado, ou às vezes a gente está deixando de buscar também conhecimento para que a gente consiga alcançar o sucesso. Será que o que está faltando para o nosso sucesso no trabalho não é talvez focar mais naquilo que a gente deseja, estudar um pouco mais, mentalizar um pouco mais, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar com aquilo que a gente está fazendo? Será que é isso mesmo que eu gosto de fazer? Né? Porque a gente fala muito dessa questão também do que eu gosto de fazer, o que eu tenho jeito para fazer, qual é o meu. Eu esqueci agora a palavra, como que fala, Nisso, dentro do campo energético, a gente Propósito. fala O propósito, né? propósito. Será que esse trabalho é o meu propósito de vida? A gente fica muito nos questionando, né, com relação a isso. Então, aqui vai falar de conhecimento. Então, às vezes, é você buscar dentro de você aquilo que realmente te move. Porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, lógico que não dá, né? Eu gosto de ficar em casa assistindo televisão. Tem como ganhar dinheiro? Não tem como ganhar dinheiro só assistindo televisão. Então, a gente tem que buscar dentro do nosso coração aquilo que nos movimenta, aquilo que nos dá vida quando a gente está fazendo. Porque dessa forma vai vir um sucesso, dessa forma vai vir abundância através, né? Daquilo que você faz com prazer. E o estudo, ele é uma coisa muito, que engloba muito, não só o estudo externo, como o estudo interior também, né? O livro, ele traz essa questão terapêutica também da gente se autoconhecer, né? Então, busca aqui, né? Fala para a gente buscar, sim, o conhecimento, talvez o autoconhecimento, junto com o conhecimento externo, aprimorar, expandir um pouco mais, para que isso dê certo, para que essa área da nossa vida, ela deslanche mais, né? Como eu falei lá no começo. Então, o Virgem, ele vem sobre esse arquétipo, né, da inexperiência. Então, como que a gente vai buscar, às vezes, essa experiência? Mostrar mais experiência, se a gente tiver mais como certeza daquilo que a gente está falando, né? Isso vai deixar a gente mais seguro. Então, quando você se dispõe a fazer uma função, trabalhar, abrir uma empresa, fazer um projeto novo, se você estiver seguro daquilo que você está fazendo, se você tiver informação clara daquilo que você está fazendo, você vai se sentir seguro. Você vai passar segurança para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que estão te achando, né, dentro daquela função que você está oferecendo. E isso vai te levar ao sucesso, né? Então, acho que aqui o que está faltando é um pouco dessa clareza, dessa luz que o conhecimento vai trazer para vocês, tá bom? Então, avalie um pouquinho direitinho isso dentro da vida de vocês, se está faltando ou se está em excesso, né? Eu vou abrir aqui a casa 12. É, a casa 12 que dentro da mandala astrológica, por que eu falo que a gente sempre faz a distância? Porque eu consigo expandir mais esse jogo e ir explorando as casas de forma como o campo vai abrindo de informação. Então, aqui na casa 12, que é a casa oposta à casa 6, eu tenho aqui a carta da cegonha. O que a cegonha traz? A cegonha traz transformações, mudanças, algo novo. E essas transformações, essas mudanças, é algo que não pode ser evitado. Então, juntando as duas coisas, né, as duas cartas, a gente tem aí um conjunto interessante que vai falar sobre coisas novas, talvez projetos novos que vocês estão tentando aí colocar para frente, ou surgindo novas parcerias, novos projetos, que é necessário para que vocês consigam alcançar aquilo que vocês querem, né? E dentro também da saúde, que é uma das, né, dos temas dessa casa, é bom sempre ficar em alerta,
né? Principalmente com os nossos membros superiores, né? Que vai trazer aí o que é a possibilidade da gente alcançar aquilo que a gente deseja, né? Então, buscar cuidar também dessa parte do nosso corpo, né? Parte do ombro, parte dos braços, parte do pescoço, né? Então, observar bem aí como que essa parte do nosso corpo está se portando, se está muito sobrecarregado, se a gente está sentindo muita dor, né? Porque é uma região que precisa, dependendo, de ser mais desgastado dentro das nossas profissões, né? Então, precisa olhar também um pouquinho para isso, o autoconhecimento também dentro da nossa saúde, de parar e observar e ver se a gente não está se sobrecarregando, não está, como se diz, indo além do nosso limite, né? Indo além do limite do nosso corpo. Então, esse conhecimento que o livro traz também fala sobre isso, né? Sobre esse autocuidado, essa autoobservação, essa autopreservação de como nós estamos dedicando aí, tá bom? E isso eu pego até para mim também. Porque às vezes a gente quer só trabalhar, 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 a gente não se cuida, não alonga, né? Eu trabalho muito com massagem, então eu uso muito também essa parte do corpo, né? Então a gente acaba explorando muito e não cuidando, não zelando da ferramenta do nosso trabalho, né? Que é nosso corpo mesmo, tá? Então, tem alguma observação, alguma questão que vocês queiram perguntar um pouquinho mais sobre isso? Quem quiser perguntar, tá? Levanta a mãozinha aí e a gente dá a voz, tá bom? A Por que que a cegonha, gente... Pode falar, amiga. a cegonha, ela pode representar, porque, né, o arquetipo dela, né, é trazer, todo mundo fala, né, trazer uma criança, trazer o novo, né, trazer alegria, porque toda criança traz muita alegria e tal. No contexto do trabalho, ou até mesmo da saúde, seria, eu posso entender, tipo, o livro, só para fazer uma associação. O livro, ele traz conhecimentos, que muitas vezes, quando a gente pega um livro e nunca leu, né, a gente vai descobrir novas coisas. E fazendo uma associação com a cegonha, eu posso dizer que, assim, está surgindo um novo caminho, Sim, novas sim, oportunidades. são novas oportunidades, nova mudança. E assim, o interessante, porque assim, cada deck, né, cada deck de baralho, ele vem de forma diferente representando aquele arquétipo, né? E se a gente observar aqui, o livro, ele está fechado. Por isso que eu trouxe bastante essa atenção para o estudo, né? Então, para vocês explorarem isso, autoconhecimento e tudo, porque aqui o livro está fechado. Né? E aí, quando a gente reflete ali o que está demais, né? O que está faltando, né? Vem a mudança, vem com a cegonha. Como a gente está falando de uma casa que representa aí a parte mais material do que a parte emocional, do que a parte fisiológica da vida né, do grupo, a gente não vai falar aqui de gestação, a não ser que seja uma gestação de negócio novo, igual eu falei, como se você tiver com um projeto novo, uma parceria nova, uma ideia de algo, né, de montar aí de repente uma loja, um salão, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, estude bem, que você tenha certeza daquilo que você queira fazer nesse momento, porque essa mudança vai acontecer, você Sim, querendo ou não, essa mudança vai acontecer. Só que você tem que estar preparado. Né? Então, como que você vai se preparar? Através, né, de buscar informação, através da certeza daquilo que você quer chegar, onde você quer chegar. E isso vai vir com conhecimento, né? Então, só que a gente também não pode ficar só no conhecimento, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, né, sou um exemplo puro disso, porque eu estudei muito, né, nesses últimos anos, e pouco coloquei em prática. Então, às vezes a gente acaba estudando muito e acaba ficando com obesidade de conhecimento. sim, Então, a gente tem que ter o objetivo do porquê conhecer, do porquê ir atrás desse conhecimento, do porquê ir atrás de informação. Aonde você quer chegar é o principal motivo,
né? O que que você quer com isso? Então, como vai vir essa mudança? Eu não sei como está a vida de cada uma de vocês. De repente, igual eu falei, está me vindo muito isso na cabeça, essa coisa de um projeto novo, de repente expandir, de repente abrir algo, né, para mim, concreto, né? Muitas aí têm vontade de ter seu negócio próprio, né? Então, assim, vai buscar o conhecimento para que você não morra na praia, né? Para que isso não seja uma experiência negativa, mas uma experiência de crescimento, né? Então, lembra do que eu falei, o livro está fechado, então, assim, ele está disponível ali, só que tem um pouquinho de resistência, né? Se a gente olhar para essa carta aqui, ó, tem um lado, né, com luz e tem um lado aqui de sombra, né? Então, assim, deixa a luz do conhecimento entrar, né? Preencher todo esse espaço da mente de vocês. Porque conhecimento é algo que a gente não perde, né? Independente de qualquer área que a gente tem, a gente não perde, né? Principalmente no sentido desse de trabalho, que é mais informação no sentido de repente, mais financeiro, né? Sobre finanças, sobre como funciona o negócio. Então, isso é importante vocês terem dentro de vocês o conhecimento, o ponto de vista de vocês, para que vocês não dependam dos outros para que isso aconteça. Né? Então, vocês vão estar sempre ali podendo, de repente, aí, saber onde vocês querem chegar, que parceria fechar, quem vocês querem buscar para que isso dê certo. Então, isso é uma coisa que tem que vir de vocês, né? Uhum. Mas essas mudanças vão chegar, né? É necessário, né? Esse conhecimento vai ser necessário para que as coisas desenrolem e venha aí fluir, né? Venha fluir. Entendi, entendi. É, na saúde, eu não entendi direito essa representação dessas cartas, Beth. Na Na área. saúde, é interiorizar, né? Olhar com cuidado para dentro de você, observar o que está acontecendo, né? Como eu falei, a cegonha, o que me chama muita atenção é os voos longos, é aquele, né, o pescoço alongado, né? Se a gente olhar para a carta, ela representa isso, né? Tá vendo? Ela traz bem essa questão das asas, do bico, né? Da garganta, né? Que é o pescoço alongado. Então, ter mais esse autocuidado, porque às vezes a gente está bem, a gente acha que está bem. Então, uma dorzinha aqui a gente negligencia. Então, vá buscar informação. Está sentindo incômodo? Está sentindo que está diferente de como você costuma ser, como você costuma se sentir? Vai buscar conhecimento, vai buscar informação com um especialista, com um médico, faz exames periódicos, para que isso seja dentro ali do esperado, para que não te pegue de surpresa. Né? Então, dentro da saúde, vai entrar nessa questão do autocuidado mesmo, de buscar fazer os exames periódicos, né, o check-up, está sempre em dia. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas o livro dessa carta, ela tem uma pedrinha verde. Fala muito dessa questão de saúde também, né? Então, a cor verde, para mim, representa, né, a cor da saúde, né, desse cuidado, né, de cura, né, de buscar. Então, é algo que a gente também tem que buscar. E eu posso fazer até uma ligação que me veio agora da cegonha, né? Por ter esse pescoço, com a comunicação, a própria comunicação do chakra laríngeo em relação ao trabalho, Sim. né? Porque pega, né? O laríngeo pega toda essa parte aqui, inclusive do ombro, né? Alonga tudo isso. Entendi. Agora eu a consegui. Dificuldade de falar, né? Porque igual, né, eu falei que a dificuldade de você saber se expressar. Então, se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe como se comunicar com o outro. Sim. Agora, se você sabe, como eu falei, né? Se você tem conhecimento, você tem uma segurança para falar. Então, você vai ter mais estabilidade emocional. Você vai estar bem consigo, você vai estar bem com o outro. Então, você vai se sentir mais seguro, você vai sentir menos dor, menos desconforto. Então, tudo isso também relaciona na questão da saúde.
né? Porque são coisas que mexem com o nosso emocional quando a gente não tem segurança para se comunicar, né? Dentro dessa questão da nossa profissão, né? Independente ou se a gente é SLT e trabalha com os outros, ou se a gente é independente e trabalha com a gente mesmo, é uma coisa que a gente precisa falar, né? E às Entendi. vezes a gente segura ou fica sempre ali no reativo, né? Só reagindo à vida acontecendo, e aí a gente não desenvolve a nossa vida. E aí a gente acha que, não estou dando certo na minha profissão, não está acontecendo nada, por quê? Porque você não está expondo, você não está manifestando com as suas palavras aquilo que você deseja. Entendi. Bel, E isso pode abrir o seu áudio. Oi, sobre a questão da saúde e trabalho, né? Como eu falei que eu estava saindo de uma aula, a qual eu fiquei fascinada. E isso envolve a minha saúde também, porque eu sou manicure, pedicure há muitos anos, né? E eu nunca usei o EPI, que é da normativa, né, da profissão. E isso me trouxe, junto com o vício do cigarro, me trouxe uma doença, né? E eu me vi agora, assim, trabalhando já com EPI, já me vi trabalhando certinho, e a divulgação do meu trabalho, né? Que as pessoas não sabem que eu faço esse trabalho. é isso. É a informação, né? É a informação. Então, o livro traz informação. Então, quando a gente também olha, né, no sentido do que a Isabel falou aqui, traz essa questão, né? Será que não está faltando informação? Porque aqui, como o livro está fechado, então falta algo, né? Falta algo. Então, está faltando acesso aqui. Então, como você falou, às vezes as pessoas saberem do que você fala, né, do que você faz, e só através da sua fala isso vai acontecer, só através da sua divulgação, só através de você olhar para a sua profissão com prazer e com gratidão daquilo que você faz e falar assim, poxa, eu mereço que as pessoas saibam de mim, porque eu trabalho bem, né, que aquilo que eu faço é importante para as pessoas. Tem pessoas que estão esperando para serem atendidas e eu estou aqui sem fazer nada, eu estou aqui reclusa, enquanto tem gente lá fora precisando dos meus serviços. Né? Então, ter esse olhar também, porque todo serviço, independente dele qual seja, a gente está a serviço de, né? Então, a gente está servindo. Por mais que a pessoa pague, por mais que é um trabalho, a gente está a serviço, né? E esse é o nosso trabalho, né? Primeiramente como humano, estar a serviço, né? Estar em crescimento, estar disponível a atender o outro, né? Independente de como, do que a gente faz. Né? A gente está sempre servindo, até quem fica dentro de casa serve a família, serve os filhos. Né? Se você é médico, você está servindo o paciente. Se você é terapeuta, você está servindo o seu cliente. Se você é manicure, você está servindo o cliente. Você está recebendo, claro, porque isso é uma troca de energia, mas você está a serviço dele. Então, se você está a serviço, tem alguém esperando para ser servido. Né? Então, olha como isso pode ser tão grandioso. E a gente está privando essas pessoas, né, do nosso trabalho, né, de entrar em contato com a nossa energia, com a nossa experiência de vida, né, com aquilo que a gente pode levar de informação para elas. Uma coisa que me veio agora, né? Eu, apesar de ter feito faculdade e tudo, mas a área de marketing, para mim, na área de divulgação, eu não tenho, vamos dizer assim, toda a expertise que precisa para fazer uma divulgação. Né? A gente tem hoje aí várias ferramentas, várias técnicas que nos ajudam a isso. Mas aos olhos de quem faz,
quem trabalha com isso tem uma outra visão. E o que me trouxe isso em mente foi a cegonha, porque a cegonha, ela traz, né? E aí eu poderia, então, supor que a cegonha também pode trazer alguém para ajudar nisso. Poderia representar isso também? Pode representar e a busca, porque como é uma carta que a gente espelha, é o que falta na casa. Então, assim, o que a casa, né, 6 traz ali de informação com o livro, né, que precisa do conhecimento. Então, o que falta para mim ter esse conhecimento? A chegada de algo novo. Então, Entendi. não é que a cegonha vai trazer, mas talvez você também precisa buscar algo novo. Talvez o que você está tentando não está dando certo, tá, né, não está indo conforme você quer, e aí você precisa dessa mudança. Para que as coisas desenrolem, você precisa mudar algo. Né? De repente, pode, né, vai mentalizando e amadurecendo e vai pedindo para abrir aí os campos, né, para você observar. Mas pode ser. Porque, assim, lembra, a cegonha não está na casa 6, a cegonha reflete. Então, o que falta dentro do campo da casa 6, né? Algo novo chegando aí, essa mudança. Talvez a mudança de padrão, a mudança de visão, né? Porque, assim, como você falou, você já fez faculdade, só que, assim, as coisas, né, nos últimos 10 anos mudaram muito. Então, aquilo que você estudou sobre marketing não se aplica mais. Não. Né? Então, e essa mudança é muito diferente. Se a gente for olhar como que era feita as coisas antigamente na forma de propaganda, de divulgação, de vender, hoje em dia é um mundo totalmente diferente, né? Tem muita gente apanhando com relação a isso, né? Quem quer ir, às vezes pensa, porque a versão antiga fica ali na nossa mente. Quem está começando agora e já pega essa parte nova, é natural, vai indo, desenrola. Agora, quem tem muito aquele jeito antigo de trabalhar, pena um pouquinho, porque não entende ainda o processo. Ainda é o boca a boca, ainda né, dentro da minha área, e não entende que, nossa, eu ainda posso atender pessoas de outro país, daqui para daqui. Então, isso é muito difícil de conceber dentro da visão antiga de cada profissão. Entendi. Né? Então, tem barreiras que precisam ser transportadas, né? Pode ser aí quebradas para que você consiga alcançar aí essa mudança que precisa ser feita. Entendi. E aí, falando um pouquinho, para que fique claro, gente, são 12 casas, a gente viu uma só. Olha o tanto de informação que a gente pode ter a partir de uma casa. Imagina das 12. Então, as 12 casas vão estar falando cada área da sua vida e aprofundando. E por que a gente, né, por que eu falo, a me perguntou até, mas por que você não faz com a pessoa ali, que a pessoa tem que estar disponível? Eu falo, não tem. Porque, assim, hoje eu pedi para vocês abrirem a câmera, para você, né, para me abrir aí a frequência de vocês, para que eu pudesse receber a informação do campo de vocês, o que precisava ser dito aqui. Mas quando a gente faz um trabalho individual, que você me dá essa informação, essa permissão, quando você fala, Beth, eu quero fazer a mesa, quero fazer a mandala, desculpa. Então a gente já entra na frequência, a gente já troca ali a frequência e eu já tenho permissão para abrir o seu campo. Eu vou falar para você o dia, vou marcar o horário, falar assim, ó, tal dia, tal hora eu vou estar fazendo a sua mandala. Então, tenta manter a mente relaxada, qual horário que você está mais tranquilo. Eu estou mais tranquila à noite, estou mais tranquilo de manhã. Então, procuro sempre abrir a mandala dentro desse horário, para que você não esteja ali num pico de estresse e eu pegue só a energia daquele momento, porque não é a intenção, eu quero pegar a energia da vida no todo, como que está naquele período do seu existir, do seu estar, né? Não só naquele momento, a frequência momentânea, mas sim uma frequência de um estado em que você está naquele momento da sua vida, e não no momento do seu dia, entende? Então, eu procuro sempre buscar essa tranquilidade. Olha, à noite eu estou tranquila em casa, eu fico sozinha, então, ó,
Chegar à noite, você entra em contato com seus mentores, com seus anjos, pede aí para eles levarem informação para mim, e eu vou estar recebendo aqui de bom grado e fazendo a mandala. Então, eu vou cruzando as cartas, eu vou vendo ali a questão dos arquétipos, né, de cada signo, o que traz de informação junto com a carta. Então, eu consigo explorar bem mais do que se você estivesse comigo aqui. Porque quando você está aqui comigo, é um tempo limitado, eu não consigo explorar muito, porque fica cansativo. Eu ir falando e falando, cada casa fica cansativo, chega uma hora que você nem absorve mais informação. Então, quando eu faço a distância, eu te mando áudio, te mando fotos de cada casa, de cada jogo, e aí você escuta aquilo, aí você vai escutando, aí depois você tem a oportunidade de voltar naquela informação que cruzou, e aí você consegue ter mais clareza. Então, cada vez que você ouve, parece que você tem mais clareza do que é a mandala astrológica. Por isso que eu prefiro fazer assim. E aí, quando a gente marca para tirar dúvida, né, de repente a pessoa, não, eu quero fazer, eu fiquei com dúvida nisso ou naquilo. E a gente senta, conversa, tem aquela conversa terapêutica, onde eu vou poder trazer uma visão de fora, ou uma visão diferente daquela que você teve. Aí você vai expandindo ainda mais as possibilidades de como que você pode agir a partir daquele momento na sua vida. Porque essa é a intenção da mandala astrológica, é você saber onde você está e o que você precisa mudar para você chegar onde você quer. Né? A mandala não vai te curar, não vai te transformar, não vai fazer... É diferente, é informativo, é consciência. Né? Então, a mandala ela vai trazer consciência do seu momento atual. Onde que eu estou? Por que está acontecendo isso? Por que minha vida não deslancha? Então, falta conhecimento. Né? Falta você se abrir, falta você buscar a informação que está faltando aí. Né? Que informação é essa? Informação que vai te proporcionar mudanças que são necessárias para que aconteça na sua vida. Né? Então, a gente vai aprofundando isso de forma mais clara. Né? E isso vai ficando mais claro para vocês. Tá bom? Quais são os decks que você trabalha, Beth? Esse aqui é o deck Celta, né? São cartas do baralho Celta. Todos são baralhos ciganos, tá? Que eu trabalho. Não é tarô, tá? A gente está acostumado a fazer a mandala astrológica com o tarô, não é o tarô, é o baralho cigano, né? Então tem o da Santa Sara, tem aquele que é inglês, eu não falei de nome, como que fala direito. Gildete da versão estendida? Isso, Gildete, esse mesmo. Então tem o Gildete que eu uso, gosto muito de fazer com ele. Então, a gente vai usando esses três. Como que é feito, né? Beth, mas você vai fazer dos três? Não, gente. Eu não abro a mandala dos três. Eu abro uma mandala e dentro quando você escolhe fazer o jogo da mandala astrológica, o que eu costumo fazer? Eu mando para vocês uma foto com os três decks um do lado do outro, como a gente faz nas cartinhas da semana, né? Para vocês escolherem qual carta você escolhe. Então, eu vou pedir para você escolher um deck que ressoar com você naquele momento. Você vai falar, Beth, eu gostei mais desse, eu gostei mais desse da direita, do meio, da esquerda. Então, eu vou fazer a leitura de acordo com aquilo. Então, desde esse momento da escolha do deck, vocês também já estão ali entrando dentro do jogo, se permitindo receber informação de forma mais precisa, de forma mais pessoal, né, para vocês. Não é eu que decido. Né? Aqui, por exemplo, a Miss falou comigo, Beth, foi a carta 6. Aí eu comecei a mentalizar qual deck que eu vou trabalhar, qual deck, e já veio Celta, 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 Celta. Falei, tá bom, seu Celta. Né? Eu poderia chegar aqui na hora da live e mostrar para vocês os três e falar, gente, e aí? E de repente ia dar Celta também. Né? Então, a gente vai, quando a pessoa não está disponível, por exemplo, eu mandei a mensagem, ela não respondeu e eu quero abrir a mandala, eu vou com o quê? Abre a frequência da pessoa e com o pêndulo, ele que vai me falar qual é o trabalho que eu vou trabalhar.
Então, não é eu que escolho, é a energia de vocês que vai ressoar comigo e vai falar qual baralho que a gente vai escolher, vai trabalhar, né? No caso, Sim, tá? sim. Então, isso não vai mudar a informação, é só uma questão de ressonância, porque cada deck traz o arquétipo de forma diferente. Então, a leitura que a gente vai ter, a visão que a gente vai ter daquela carta, vai ser um pouco diferente, porque a gente vai começar a ver também, não só o que a carta representa, mas que informação que ela traz aqui, né? Qual informação? Tem uma carta da cegonha que ela está voando com o bebezinho, né? Essa aqui não, quer dizer, ela está passando, ela está ali tranquila, no momento dela, né? Mostrando toda a sua exuberância, a sua tranquilidade, a sua paz, né? Mesmo trazendo com essa informação de mudança, você vê que ela está tranquila. Sim. Né? E olha como aquece, quando você olha para essa carta, olha como ela aquece o coração, não traz uma sensação, uma mudança brusca, ruim, ela traz uma sensação de conforto, ó, né? Olha as cores, né? Uma cor mais quente, uma cor que acalenta, que, né? Aquece a alma. Então, tudo isso é o que vai trazer de informação os decks, por isso que a gente trabalha com decks diferentes, para não ficar ali muita a mesma coisa. Né, mas não vai mudar na relação de ser necessário que eu trabalhe com os 3 decks em uma pessoa só, numa jogada só. Vai ser só uma questão de ressonância ali, o que o seu campo precisa ouvir. Né? Eu falo que o Celta, ele é muito místico, ele é muito antigo, ele traz essa informação mais daquela coisa mais druida, né? Aquela coisa, né, do início dos povos, então traz essa característica, né? O Judete, ele é um baralho que ele traz mais informação de glamour, de beleza, de realeza, né? Já o Santa Sara, ele vem com essa minimalismo, né, das cartas, trazendo só informação ali de uma forma mais mais minimalista, né? Mais tranquila, assim, com menos informação. Né? Então, cada deck vai trazer uma ressonância de arquétipo diferente, mas não muda em nada a questão da leitura. Tá bom? Vocês gostaram? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Como é que tá? Como é que foi para vocês? Quer falar em alguma coisa? Pode abrir aí o áudio, por favor. Para tirar a dúvida de vocês. Tudo bem, Livinha? Tudo bom, Silvia? Alguma pergunta? Eu acabei perdendo um pouquinho, né, do conteúdo. Tá. Essa parte das cartas, o significado. Depois a Mites vai subir lá o vídeo, aí você volta lá para assistir. Sim, com Talvez certeza. tenha alguma informação que você precisa ouvir. Sim. Obrigada, Bia. Gláucia, alguma pergunta? Dilza, Guilherme, alguém quer fazer pergunta? Não, tranquilo, Mito. Então tá bom. Obrigada, Gláucia. Tranquilo também. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Bel. Dilza, quer falar alguma coisa? Guilherme? Não, a explicação foi muito bem detalhada, né? Gratidão, então. Então, nós vamos agradecendo a presença de todos vocês, né? A gente já vai estar divulgando aí a agenda da Beth, para quem se interessou em fazer a leitura, né? Ela explicou bem como que é feita a leitura, e aí amanhã a gente já está divulgando isso aí para vocês. Eu agradeço demais a presença de vocês, né? Então, boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada.